Hoje eu quero trazer para vocês algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Davi. Mas antes, eu quero pedir para você curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. Então, Davi, resumidamente, ele era um pastor de ovelha, ele era um dos filhos de Jessé, né? Na época, o rei era Saul. O povo de Israel tinha um rei que se chamava Saul. Porém, Saul, depois de um tempo, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor e a fazer o que desagradava a Deus. Então, por conta disso, Deus decidiu ungir um outro homem para ser rei de Israel. E ele manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele vai escolher um dos filhos de Jessé para ser o novo rei. E Jessé, ele rejeita Davi, né? Davi, ele é rejeitado pelo pai. E ele é rejeitado por todos os irmãos, e por um tempo ele parece até que está esquecido, até mesmo por Deus. E quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé, ele aparentemente, como nós seres humanos fazemos, ele olha para a aparência dos filhos. Então ele pensa que o filho escolhido vai ser o que tem porte de guerreiro, o que parece ser mais forte. E aí Deus fala uma coisa para ele muito interessante, que é lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus, ele sonda os corações, né? E Davi tinha um coração aprovado diante de Deus. Então, o profeta Samuel unge Davi a rei. Só que até Davi se tornar rei, acontecem muitas coisas. Davi, ele enfrenta um gigante, né, chamado Golias, que era um guerreiro do povo filisteu, que começou a desafiar o povo de Israel e até mesmo a desafiar a Deus. E Davi enfrenta esse gigante e ele vence esse gigante. E ele passa a tocar harpa para Saul, porque Saul, ele passa a ter um espírito de loucura e ele começa a enlouquecer. E Davi é o único que consegue acalmá-lo, e por conta disso ele vai ganhando ali favor do rei. O rei começa a gostar dele e a tratá-lo até mesmo como um filho. Depois Davi se torna um guerreiro, ele começa a lutar no exército de Saul, mas o Davi começa a ficar muito famoso, e isso acaba extinguindo a raiva de Saul. Saul acaba ficando irritado e com raiva e ciúmes de Davi, com inveja de Davi, por conta da fama dele. Né? Então ele acaba vendo que Davi está se tornando maior do que ele, e ele não quer isso. Então Davi ele passa de filho amado, alguém que Saul tratava como um filho, para rejeitado e perseguido, porque Saul começa a perseguir Davi depois. E enfim, Davi tem várias oportunidades de matar Saul, mas ele não faz isso porque ele reconhece que existe em Saul uma autoridade. Por mais que ele tenha se desviado dos caminhos do Senhor, ele foi ungido por Deus para ser rei. Então, e Davi, ele era um homem muito reto diante de Deus. E depois de muito tempo, ele acaba se tornando rei, sendo coroado rei, ele governa muito bem, até que um belo dia ele acaba se apaixonando por uma mulher, onde ele acaba cometendo adultério com essa mulher. Ela é esposa de um dos generais do exército dele, e ela acaba engravidando de Davi. Davi depois tenta fazer com que esse general volte para Jerusalém, para tentar fazer com que ele durma com a mulher, mas isso não acontece. Então Davi decide matá-la, e ele comete um outro pecado, que já é assassinato. Né? E por conta desses pecados que Davi começa a cometer, e ele tenta encobrir esses pecados, Deus manda o profeta Samuel novamente até Davi para confrontar Davi e expor para ele o pecado dele, as coisas de erradas que ele estava fazendo. E quando Davi se dá conta, né, eu digo que eu acredito que Davi, ele ficou cego, que é o que acontece conosco durante muito tempo. Nós ficamos cegos diante do nosso pecado, nós não conseguimos enxergar, ficamos tão ali no automático que vai passando batido, sabe? E quando Davi, quando as escamas caem dos olhos dele, ele cai em si e vê o que ele realmente estava fazendo, ele cai num arrependimento profundo, ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão verdadeiramente de todo o coração, e ele fala para Deus lá em Salmos, capítulo 51, versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Davi, ele sabia, ele tinha clareza de que ele podia viver sem qualquer coisa na vida dele, sem a fama que ele tinha, porque ele era um rei muito famoso, sem a coroa, sem dinheiro, mas que ele não poderia viver sem o Espírito Santo, ele não poderia viver sem a presença de Deus. E eu tirei 3 lições do livro da história de Davi que eu quero passar para vocês. A primeira lição é: a coragem te leva a lugares inimagináveis. Davi era um homem extremamente corajoso e com certeza a coragem dele foi um dos quesitos que fez com que ele conquistasse tantas coisas. Segundo, um coração humilde alegra o coração de Deus. Davi era um homem extremamente humilde, ele tinha um coração muito humilde e a humildade é uma das coisas que mais agrada o coração de Deus. E o terceiro, o arrependimento sincero alcança a misericórdia do Senhor. Davi, ele se arrependeu de todo o coração e Deus não resiste a um coração quebrantado e por conta disso ele conseguiu alcançar a misericórdia do Senhor. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.